chama-se Como se tornar um guardião da identidade. Hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, André Torres. Vocês já devem ter acessado o perfil dele aí, visto o grande gabarito, a trajetória dele, carreira no campo de cibersegurança. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes de eu começar exatamente o episódio, vocês perceberam que eu estou sozinho aqui hoje, mas o Rodrigo, meu grande companheiro, está tirando umas férias muito merecidas. Um abraço aí, Rodrigo. Em breve a gente já vai ter um novo episódio, já está tudo programado, tudo certinho para ele estar com a gente novamente. E como de praxe, eu tenho aqui alguns anúncios que a gente sempre começa para compartilhar. Então, o primeiro estamos no YouTube. Então, para quem quiser depois assistir durante a academia, uma caminhada na rua, enfim, o episódio vai lá para o YouTube também, então você pode assistir por lá, tá? Nós temos também nosso grupo no WhatsApp, que é o grupo que a gente utiliza para compartilhar tanto os anúncios das lives que estão por vir, que estão acontecendo, os materiais que a gente está gerando para a comunidade de identidade, a gente está colocando lá antecipadamente, tá? E outros anúncios diversificados também de vagas, etc., a gente coloca nesse grupo. Então, quem quiser participar, fica à vontade, tá? E também, para quem não gosta do YouTube ou não acha o YouTube uma boa alternativa, temos também um canal no Spotify. Você pode seguir lá. Vou fazer um papel de youtuber aqui, colocar o sininho para receber o anúncio de quando um episódio novo acontecer. E assim, então, ficar atualizado com todos os episódios que a gente tem, tá? Sem mais delongas, deixa eu já colocar aqui nosso convidado no stage, mas antes eu preciso só me preparar, porque eu preciso casar com a entrada dele com uma ação, que é uma ação super importante. Ele já sabe qual é, mas vamos lá, vou tentar fazer bem automático aqui. O André chegou. Fala, André, bom dia, tudo bem, cara? Bom dia, tudo bem, Diego? Bom dia a todos que estiverem aí nos... Todas essas plataformas, gostei, né? Uma multidão de plataformas aí, não falta opção, né? Não falta opção. E eu e o Rodrigo, a gente descobriu uma maneira muito árdua aqui, cara, que dá trabalho fazer todas as plataformas, viu? A gente achou que era mais fácil. Né? Imagino. Mas é um grande prazer, viu, Diego? Você aí, uma referência aí na área, dispensa apresentações também, e aí vai ser um tempo muito bom aqui, com toda certeza. André, assim, eu que agradeço a sua disponibilidade, a gente que agradece aqui. Eu e o Rodrigo, a gente sempre comenta e reforça que conhecimentos geram impacto quando compartilhado, né? Então a gente quer gerar o máximo de impacto nessa comunidade ela é bem ampla quando a gente fala de tecnologia da informação, mas quando a gente vai granularizando, né, colocando algumas caixinhas, a comunidade ainda acaba sendo grande, mas fica difícil de saber como movimentar. Então, a caixinha de cibersegurança, identidade, e você é uma referência enorme no mercado também, que a gente fica muito feliz em ter aqui compartilhando o vasto conteúdo. Eu não vou nem falar do seu currículo aqui, eu tentei memorizar todas as siglas de certificações, cara. Eu parei na terceira. Relaxa, esquece isso. Eu parei na terceira ali. Mas legal, André, para a gente começar aqui, assim, eu tenho uma lista gigante aqui de perguntas, você sabe disso, mas quem que é o André Torres, quando não está sendo um guardião da identidade no dia a dia, cara? Bom, fiz aniversário essa semana, tá? 4.4 aí, Parabéns. Eu fiz também. Estou com 44 anos, já desde os 22 trabalhando, né, na área de segurança, de alguma forma ou de outra, né? Então já são aí 22 anos. Tá. Pai de família, 2 filhos, servidor público, né? Vamos falar um pouquinho da minha experiência já aqui, mas eu gosto muito eu sou um cara mais família, né? Enfim, eu gosto de estudar, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, né? Para mim, a gente falar desse assunto aqui e estudar esse assunto não é nem trabalho, para mim é diversão. Eu acho que esse é um grande segredo de você gostar do que faz, né? E aí quando a gente gosta do que faz, a gente tende a fazer bem feito, né? A gente tende a dar o nosso melhor. Sim. A gente concorda e compartilha. Acho que até uma grande barreira, né, das pessoas que perduram na carreira é quando ela troca o sentimento ali da obrigação pelo prazer. Isso. Perfeito. É exatamente o jeito que eu penso também. Né? E aqui fica um pouco já difícil até das pessoas entenderem como é que entra
né, no nosso tema, como é que entra em outras carreiras, como é que navega de uma área de TI para uma área de cibersegurança, uma área de cibersegurança para ser especialista em identidade, tem que gostar. Acho que o primeiro ponto, como você disse, né, não se faz nada obrigado, e acho que você não chega muito longe, né, André? Se você fizer as coisas obrigado, tem que gostar. Eu acho também, cara, porque, assim, todo mundo aqui já no trabalho, algum dia, já fez algo que não gosta, né? Normal, assim. A gente tem aquela brincadeira, né? Se o trabalho fosse só o que a gente gosta, ninguém te pagava, né? Você que pagaria, né? Então, às vezes, no trabalho, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Mas, assim, todo mundo sabe, né? Que quando a gente gosta de uma coisa, a gente tende a fazer, assim, com o coração, né? E quando a gente faz com o coração, acho que, assim, a qualidade, né? E o esforço que a gente coloca, ele sai diferenciado mesmo, né? Sai diferenciado. E tem um ponto que acho que o que dificulta... acho que a nossa área, a gente tem algumas perspectivas que dificulta os profissionais, as empresas, a classificar melhor a nossa área. Tem um pouco de romantismo. Olha, a área de cibersegurança, o que é vendido nos filmes, é toda essa emoção, é tudo divertido, né? Essas salas de crise são bem legais de participar, se paga um caminhão de dinheiro. Se paga um caminhão de dinheiro. Mas, por outro lado, de novo, é uma área prazerosa. Tá? André, vou começar com a primeira pergunta aqui para ti. Tá? Você já teve do lado ofensivo, defensivo, né? Em diversas vezes, em diversas situações, em diversos cenários. Tá? Qual que tem sido a sua referência, ou a sua principal referência que você fala, olha, sempre acontece isso, esse é o maior erro, que as empresas continuam a completar. Você falou 20 anos. Cara, entra ano, sai ano. Cara, isso aqui tá sempre acontecendo. Gente, por quê? Cara, você pode até achar estranho o que eu vou falar, mas por aquilo que pareça, hoje o MFA, né, que é uma coisa tão óbvia para a gente que trabalha na área, né, a gente ainda vê, cara, muita gente não utilizando mesmo, sabe? E aqui eu não tô falando só também do usuário do dia a dia, né, que é aquele usuário que você vê e-mail, que você, enfim, você loga na sua organização e tudo mais. Às vezes, também falando de credenciais privilegiadas, né, de você ter ali uma senha, uma credencial de administrador, alguma coisa que tem algum poder adicional. É impressionante como as pessoas esquecem o básico, né, que é o MFA, tá? Então, a gente pensa muito assim, se você pegar o SysControls, né, que é um dos frameworks que a gente utiliza aí nos nossos trabalhos também, ele fala lá, por exemplo, que os serviços expostos à internet, eles têm que ter, quando você tem um serviço exposto, que você tem credencial, que você loga em algum serviço lá, você precisa ter MFA para tudo. Tá? Então, por exemplo, não adianta eu tenho MFA aqui para algum serviço e tal, e de repente eu tenho um webmail exposto lá que não tem MFA. Não, você tem que ter MFA para tudo. Tá? E eu diria para você, cara, que esse é o primeiro problema que eu vejo, assim, que não é de difícil solução tecnicamente, né? Mas muitas vezes entra uma coisa chamada política. Né? E eu não falo nem de políticas de normativos, né? Eu falo, às vezes, assim, cara, o C-level da empresa ou a alta administração de um órgão público, eles não querem entrar nisso. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem aquele velho problema de uma pessoa passar credencial para outra, poder utilizar para assinar um documento, para fazer qualquer coisa, e aí ele não quer o MFA. Tá? Então, assim, quando você tem lugares onde o cara mais alto ali, né, a alta administração, o C-level lá, ele mesmo não quer cumprir aquilo, né, você coloca em risco total, porque, assim, vamos dizer assim, o santo graal ali da organização está sem MFA. Tá? Então, eu citaria o MFA como um primeiro fator aí, né, enfim, de causas comuns de problemas de identidade. E, claro, né, não tem como a gente falar da questão do excesso de privilégios. Tá? A gente, por exemplo, quando a gente fala do mundo de AD, a gente fala muito sobre a questão do tiering, né? E, assim, quem não está acostumado com esse conceito, basicamente é o seguinte: você tem o seu usuário do dia a dia, tá? E se você faz coisas administrativas, você não pode usar aquele mesmo usuário para isso. Tá? Então, por exemplo, a gente tem no mundo do AD o Tier 2, que é o seu usuário do dia a dia, você tem o Tier 1, que é onde você administra ali servidores em geral, e a Tier 0, que é onde você administra o domínio, né, a floresta, e você administra ali coisas essenciais ali. Se caso fossem comprometidas, você perderia toda a organização. Tá? Então,
o tiering é uma questão que as pessoas não se preocupam, tá? Comumente, isso é muito comum, eu já fiz trabalho de auditoria, já fiz trabalho de consultoria, que você chega lá e realmente ninguém se preocupa com isso. Ou seja, o usuário que o cara utiliza para navegar na internet, para ver e-mail, é o mesmo que ele administra o domínio. Tá? E aí você sabe muito bem que isso aí é a receita do fracasso, né? Assim, porque uma hora ou outra, cara, seja você, Diego, seja eu, André, sim, a gente vai cair em algum tipo de engenharia social ali. Nós somos seres humanos. Tá? Nós somos seres humanos. Então, direto e indiretamente. Legal, né? Sim. Direto e indiretamente a gente vai acabar acontecendo. Isso, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, cara. E teve uma vez que eu fui fazer me mudei de casa, né? Mudei de apartamento. E aí eu fiz um plano de internet, né? Enfim, tive que migrar e tal. Contratei outro operador, né? Aí no mesmo dia que eu entrei no site lá, pedi uma nova internet, parará. No mesmo dia entrou no WhatsApp em contato comigo, uma pessoa com o símbolo da Oi e tudo mais, tal, cara, pedindo, e assim, ó, falando os dados que eu coloquei lá, tá? Ou seja, essa pessoa tinha acesso ao banco de dados de lá, né? Era alguém interno, né? E aí pediu, confirmou meus dados e tal, e falou, manda seus documentos para eu poder agilizar aqui. Quando ele falou isso, aí que eu percebi. Tá? Cara, eu cheguei a anexar e procurar o documento. Aí quando eu parei para pensar, eu falei, cara, isso aqui é um golpe. E era de fato um golpe, né? Então, assim, eu, você, todos nós, por mais experientes que sejamos, a gente está sujeito realmente a esse tipo de coisa. Tá? E aí, cara, assim, só para finalizar a pergunta, tem a questão de segmentação, tá? Quando a gente fala uma questão mais técnica, cara, as redes totalmente. Se você entra num desktop de uma pessoa, você já tem acesso aos DCs, já tem acesso a qualquer servidor, tá? Assim, então, essa falta de segmentação é uma coisa muito comum que a gente vê. E também, voltando para o lado do AD um pouquinho, né? Contas de serviço, com todos aqueles problemas que a gente está acostumado, né? Contas de serviço que estão ali rodando há 15 anos, ninguém sabe o que ela faz, né? Tem senhas antiquíssimas, senhas fracas, e te falam assim, ó, não mude essa senha porque pode quebrar alguma coisa, né? Você já deve ter visto isso em algum lugar, né, Diego? Já, assim, acho que já vi algum canto por aí. Então, cara, isso aí realmente tem sido uma coisa assim muito comum. E fechando a questão do monitoramento, né? Assim, eu vejo muito lugar aí onde se compra ferramenta, né? Se instala uma ferramenta e nós estamos seguros, tá? Não. Você precisa. Não tem bala de prata, André. Exato, né? Então, o monitoramento, cara, é uma coisa que as pessoas. Que é uma coisa assim, na teoria é simples, né? Na prática, você precisa de time dedicado para isso, tá? Você precisa de pessoas que pensam, que respiram monitoramento, respiram alertas, você precisa de pessoas, tá? Só com ferramenta você não faz. Você começou com o primeiro ponto, que o primeiro ponto ele não é nada novo, né? Vamos lá, o MFA, os 20 anos que você trabalha, que eu também trabalho aqui, o MFA já é um velho conhecido de todo mundo, né? Mas como você disse, existe aí uma fricção muito grande entre quem realmente entende a importância e quem acha que é imune algum tipo de situação desse, né? Acho que quando as pessoas, profissionais, a alta gestão tomar ciência de que essa imunidade ela não existe, né? Ou por outro lado, né? Quando geralmente a gente começa a tomar mais cuidado, tomar mais atenção com as coisas, quando começa a doer na gente diretamente, seja no bolso, seja na saúde, seja algum aspecto que impacte nossa rotina. Talvez essa seja uma situação que faça uma gestão despertar para a importância da MFA. Não estou desconsiderando os demais, mas concordo contigo. O MFA não é novo, inclusive hoje, né? Se a gente avançar um pouquinho abaixo da MFA e falar de passwordless e assim por diante, você tem métodos que já pode deixar essa experiência outrora chata de pegar o token, bater. Não. Hoje com a face você consegue fazer o MFA, consegue fazer uma verificação de vida, né? Acho que a gente está bem alinhado aí. Perfeito. Essa questão que você citou, né? Acredito que a gente até vai conversar depois mais sobre isso, mas do passwordless, das passkeys e tudo mais. Cara, quando você descobre esse mundo, você descobre um mundo resistente a phishing, né? Assim, não tem como roubar na sua credencial o seu passkey, não se rouba passkey, a não ser que fisicamente, né? Enfim. Assim, a gente sempre tem aquele trade-off, né, entre a conveniência e a segurança, né? Quanto mais conveniente, menos seguro, e quanto mais seguro, menos conveniente, dá mais trabalho. Mas eu acho que o passwordless, os passkeys em especial, elas conseguiram meio que inverter isso. Por exemplo, eu tenho aqui passkeys no meu Windows, né? Eu tenho o Windows 11 aqui.
eu cadastro pesquisa, por exemplo, o meu Gmail é um pesquisa, o meu entra lá do trabalho, né, para poder logar no meu trabalho, é pesquisa. Então, quando eu entro num serviço, eu simplesmente coloco minha digitalzinha aqui, cara, e eu tô logado. É isso. Não tem como ser mais fácil do que isso. Né? E falando ainda de algo resistente a phishing. Tá? Então, eu creio que a gente vai ter uma evolução muito grande, viu, Diego, nos próximos anos, quando isso realmente se tornar uma realidade, né, como se popularizar, porque, cara, é muito conveniente e é muito mais seguro. Sim, muito conveniente. Partindo para a segunda pergunta aqui, tá? Você não mencionou, você é um cara muito modesto, mas você é um professor de uma grande plataforma de educação de cibersegurança e muito especialista em AD, né? O AD ainda continua sendo o coração de muitas empresas, André. No mercado, eu atendo o mercado América do Norte e América do Sul e vejo uma diferença muito grande que na América do Sul aqui ainda a gente tem essa dependência do AD, né? E é automático que as empresas, até empresa nova que sai quando faz um merge e tal, quando a gente é consultado, as primeiras perguntas estou subindo o AD, certo? Aí eu pergunto, por que você está subindo o AD? A mentalidade ainda é ter o AD ali, né, como um core, né? Você acha que esse core ele deve perdurar? É uma questão cultural? Ou você já está vendo algumas companhias, algumas instituições moverem esse componente para um componente de nuvem, como, por exemplo, o Entra-ID, que tem seus benefícios, mas existe também uma adaptação da infraestrutura. Como que você vê essa mudança? Tá. Cara, para eu responder isso, eu não vou só me basear na minha opinião, tá? Eu trouxe uma estatística aqui, né? Eu até colei aqui o link, eu não sei se vou colocar aqui no banner. Isso, consegue compartilhar aí, tá? Esse aqui esse link é de um cara que eu gosto muito, que é o Spencer, né? Um americano que mexe muito a AD e tal, o cara é muito bom, eu gosto dele. Ele traz uma estatística americana, né? Que vem lá da Sempris, né? Sempris é uma empresa grande aí na área de identidades, de AD, né? Ele fala o seguinte, que na estatística deles lá, 86% das organizações, de alguma forma, ainda tem o AD. Tá? Então, estamos falando aí, essa estatística é interessante. Estamos falando assim, de cada 10, 9 tem o AD. Né? Tem o AD hoje, tá? Hoje. Desses caras aí, ele coloca a estatística, 53%, vamos colocar assim, a metade desses caras aí, elas esperam ter o on-premises e o nuvem, né, o Entra, por exemplo, 50-50 nos próximos 5 anos. Tá? Então, vamos lá. Metade delas tende a migrar, né, tá ali migrando, mas ainda acha que vai ficar ali 50-50. Okay. E 20% delas acham que ainda vão continuar nesse 50-50 nos próximos 10 a 20 anos. Tá? Então, por que eu trouxe essa estatística, né? Porque realmente, claro, existe uma tendência, a nuvem ela tem grandes vantagens, né? O monitoramento, enfim, alguns alertas que realmente são muito facilitados na nuvem, né? Só que não é do dia para a noite, né? A gente não muda organizações, principalmente organizações que já não são tão novas assim, né? Elas têm lá o seu AD funciona, tem ali todo um histórico de administração. Você não simplesmente pega isso, leva para a nuvem e acabou, né? Existe um trabalho aí de migração, né? Quando você tem empresas novas que estão começando, geralmente elas já tendem a começar na nuvem, e aí, né? Vamos dizer assim, mas não é o caso da maioria das empresas, tá? Não é o caso. Então, eu diria para você que um cenário mais realista para a gente é o híbrido, né? Que é você ter seu AD on-premise e você ter ali o Entra Connect, tá? E aí você conviver com dois mundos, como, por exemplo, na minha organização é assim, e no âmbito de serviço público, eu conheço uma organização pública que não é assim, tá? Que não é AD on-premises Legal. E entra com o Entra Connect. Tirando uma, todas que eu conheço praticamente tem esse cenário aí, tá? Então, assim, AD on-premises, o ADDS, né? A DCS, tá? Quando a gente fala a parte de certificados, tá? Então, isso aí, cara, pelo menos assim, na minha experiência, eu até gostaria de ouvir você também, que você possa compartilhar, mas continua, tá? Continua. Não vão acabar no que vem, tá? Não é esse o cenário. Não é. E até para isso, por exemplo, a companhia na qual eu trabalho aqui, que é a Microsoft, a gente também lançou, tem questão de 1 ano e meio, 2, um recurso chamado SOA, que é Source of Authority, onde, por exemplo, esse cenário de híbrido, né, que tem um AD conectado, o AD Connect, enfim, com Entra-ID, você consiga, então, tomar posse desses usuários no Entra-ID e não precisar mais ficar administrando 2 pontos. Então, uma vez integrado, você consegue subir e aí você não precisa mais fazer o trabalho de alterar grupo, gestão no AD. Você consegue fazer isso agora. Então, e até uma questão meio que de sobrevivência.
Acho que cada país também influencia um pouco pelo modelo de negócio. O que eu quero dizer? Nacional, a gente sabe de algumas limitações de conexões que a gente tem em certas regiões. Então, se você confiar 100% no ambiente nuvem, mas você não tem uma conectividade saudável, né? Sim. Como é que você vai manter a operação? É um cenário de infraestrutura do Brasil, né? É uma limitação que a gente tem de fato. Exato. Né? E aí, já partindo para uma outra pergunta, tá? Se você pudesse auditar qualquer empresa hoje, tá? Quando você começa, tá? Qual é a primeira coisa que você começa a investigar num processo de auditoria? Qual que é o caminho padrão ou um caminho que te faz... Tem alguma trilha que te chama atenção? Cenário a cenário diferente? Ou existe algo padrão? Não tem uma resposta certa para isso, essa pergunta, né? O que eu diria é o seguinte, cara, assim, os trabalhos de auditoria que a gente faz, enfim, que a gente trabalha, a gente tenta mapear áreas da cibersegurança, tá? Não tem como eu falar assim, cara, auditar cibersegurança é isso, pá, né? Não dá pra gente... Não é tão simples assim, né? Não é tão simplista assim, seria até bom se fosse, né? Eu gosto do nosso tema que a gente está tratando aqui, que é a identidade, né? Eu gosto desse tema e é um tema que eu começaria assim, cara, vamos entender uma organização. Eu começaria por esse tema, tá? Identidade, tá? Então, como é que eu faria isso? Eu primeiro identificaria, claro, quando a gente fala de identidade, a gente não pode esquecer da exposição à internet, né? Então, dada uma organização X, o que essa organização expõe na internet? Qual é a superfície de ataque dela? Essa é a primeira pergunta que eu faria. Né? Então, vamos levantar aqui o serviço. Ela tem 15 serviços expostos, esses serviços autenticam, não autenticam, tem MFA, não tem MFA. A organização usa nuvem, provavelmente hoje usa, né? Qual a exposição de nuvem que ela tem, né? Quais as nuvens que ela tem, VPN ela utiliza, como é que funciona essa VPN, tá? Então, essa exposição inicial de internet, aliado à questão de identidade, é uma coisa que eu começaria abordando por aí, tá? E aí, só de começar nisso aí, cara, a gente já vê uma série de problemas, né? Você sabe bem disso. Né? E, além dessa questão de identidade, eu colocaria também, além dela, eu colocaria também a questão do monitoramento da identidade, dos usos de credenciais, né? Da descoberta de credenciais vazadas, né? Da descoberta de credenciais que foram tentados utilizar em locais estranhos, enfim, aqueles logins suspeitos, tá? Que inclusive a plataforma Microsoft faz isso muito bem, né? Então, eu começaria por isso, tá? Superfície de ataque, credenciais e monitoramento desses caras. Tá. Agora eu vou mudar aqui um pouquinho a direção das perguntas. Daqui a pouco eu volto com você nessa linha mais técnica. Um dos grandes propósitos que a gente tem aqui, André, com a Identity Shot, é facilitar o entendimento de profissionais que estão na área de TI para virem para a área de cibersegurança, para virem para a área de identidade, tá? Ou para profissionais que já estão em cibersegurança, mas querem se especializar também em identidade. Então a gente quer servir como um canal aqui, a gente já chama de um hub de conhecimento, tá? E aqui uma coisa que fica muito claro, tá? Existem profissionais muito bons, se dedicam muito nos temas, e existem profissionais que não se dedicam por uma série de fatores, tá? Na sua visão, cara, o que diferencia um profissional fora da curva e um profissional mediano? Como que você consegue estabelecer uma linha de conhecimento, de entrega? Como que você vê isso? Cara, primeiro tem a ver com o que a gente conversou, tá? Na minha opinião, que é gostar do que faz, tá? Então, assim, eu acho muito difícil você pegar uma pessoa que não gosta do assunto, não gosta do que faz, não sente prazer naquilo, e ela ser uma excelente profissional. Eu acho difícil isso acontecer. Tá? Eu acho difícil. Então, primeiro, você gostar do que faz, tá? Eu acho isso essencial. Tá? Isso vai te ajudar o quê? A gostar do que faz? Isso vai te ajudar a aprender, a estudar, a tirar certificação, fazer o que você quiser, cara. Fazer laboratório em casa, né? Sim. Sem aquela sensação de que está trabalhando, ou que está estudando, mas sim com aquela sensação de diversão, né? Eu acho que isso, sem ser aquele peso, sabe? O peso de, eu preciso trabalhar, preciso fazer um laboratório porque eu preciso fazer tal coisa. Não, eu vou fazer um laboratório porque eu gosto, eu quero aprender, eu quero ver como é que funciona, eu quero testar aqui, eu sou curioso, né? Então, esse prazer no que a gente faz, na minha opinião, cara, isso aí vai ajudar você a se capacitar e você se manter atualizado, tá legal? Então, até assim, quando a gente fala do mundo de AD, né? A gente sai do ambiente on-premise, não sei quantos anos, 20, 30 anos, né, e agora tem o ambiente de nuvem.
né? O que, por exemplo, por que eu poderia muito bem ficar sentado onde eu estou aqui e estar satisfeito com o meu conhecimento, né? Mas gostar da área me faz querer aprender nuvem, querer aprender Entra, e querer, enfim, a querer correr atrás e me completar como profissional, né? Então eu colocaria esse pré-requisito, tá? Além disso, eu gosto muito de aliar o conhecimento ofensivo com defensivo, tá? Eu sempre falo isso nas aulas que eu dou e tal. Até recentemente eu criei um curso específico de Purple, né? Um curso só para isso, são 30 horas falando de Purple. Que é o seguinte, cara, o melhor profissional, ele é o profissional que ele entende de ofensivo e de defensivo. Por que isso? Porque, cara, quando você sabe o que o atacante faz, o que o atacante pensa, as TTPs dos atacantes, né? As táticas, técnicas, procedimentos, você tende na defesa, você tende a pensar melhor a defesa, você tende a se preparar melhor na hora de defender. Tá? E vice-versa. Se você é um atacante, né, você trabalha com a parte ofensiva, e você conhece de defesa, você vai pensar muito bem, você vai conhecer os meandros, as dificuldades de configuração, as possíveis falhas de configuração, e vai conseguir atacar melhor. Tá? Então, esse misto de conhecimento, e aí isso aí acaba virando um purple team, né? Quando você pensa, quando você consegue unir esses dois caras para melhorar a defesa, né? Isso eu acho assim, cara, o profissional que ele une os dois, tá? É o melhor profissional possível. Tá? Então, na minha visão, na cibersegurança não existe profissional de defesa e profissional de ataque. Existe um profissional bom que entende dos dois. Tá? Então, eu colocaria isso aí. E para fechar a pergunta, né, eu acho também que hoje na nossa área, e aí, Diego, você deve saber muito bem disso, né, que você traduzir o risco técnico para uma linguagem de negócio, de gestão, de liderança, vai te ajudar muito como profissional. Tá? Porque às vezes eu sou muito técnico, eu gosto muito da parte técnica, tá? Só que eu não posso não posso ficar só nisso, né? Eu preciso saber passar para frente, traduzir em riscos para o negócio. Senão o negócio não vai ver vantagem naquilo, né? O negócio não vai ver vantagem de investir em cibersegurança. Tá? Então a gente precisa aprender a fazer isso, sabe, Diego? Não, eu acho que até esse é um ponto que é um paradigma na nossa carreira, nossa área, porque ainda, para algumas organizações, é tão importante proteger a identidade, todo mundo sabe disso. É tão relevante, é tão crucial, mas ainda algumas companhias elas ignoram. Eu acho que o profissional ele tem essa responsabilidade quando o negócio ignora. O que eu quero dizer? Às vezes você, como você disse, você está tão focado em fazer o laboratório, testar, que o negócio está olhando, achando que você está brincando com o ambiente. Tipo isso, né? E você tem que se autoconhecer e parar e olhar até onde esses testes, esses laboratórios, essa comunicação, ela precisa seguir, né? Para você voltar para o negócio e falar, olha, encontrei o problema, encontrei a ação que mitiga, achei a ação de contenção, é aqui, e comunicar para o negócio no que importa. O restante que você encontrar, possíveis vulnerabilidades, falhas, etc., que não tem risco direto no negócio, impacto direto, guarda. Não estou dizendo que joga fora, mas guarda, continue investigando posteriormente, mas não na intensidade que o negócio precisa saber. Porque se a gente não conseguir fazer essa comunicação, como você bem disse, a tradução, o negócio vai achar ainda que identidade, segurança é infraestrutura, que não é mais. Isso. Não é mais. Então, a gente tem uma grande essa responsabilidade. Agora, ainda na área de preparação para ser um guardião, a gente também tem que ser honesto, né, André, que acesso a material, ele já foi difícil para se preparar para ser um profissional. Hoje está melhor, né? Ainda existe uma grande barreira que grandes materiais, ou vou dizer que fontes que distribuem materiais com uma grande volumetria, são materiais externos, né? E pela barreira de comunicação, língua que o Brasil tem com o inglês, por exemplo, dificulta pessoas a entrarem na área, tá? Como que você vê, se você estivesse começando na área hoje, André, qual que é o caminho que você recomenda para alguém a começar a estudar, começar a aprender, começar a colocar a mão na massa e começar a ter esse gostinho que você disse de quero mais, de sair do estou forçado e agora estou gostando. Qual que é a trilha que você recomenda aí, cara? Tem uma faculdade, tem um gibi disso, tem um roteiro, um how-to? Cara, eu
eu gosto muito dos fundamentos, tá? Então, assim, hoje, assim, como você bem falou, né? Se eu abrir o YouTube, eu praticamente faço uma faculdade, né? Eu consigo aprender qualquer coisa, tá? Hoje com IA, então, nem se fala, né? Você vai Sim, conversando com IA e, enfim, sim, isso é uma grande verdade, tá? Mas o que eu vejo às vezes é profissionais que querem entrar na cibersegurança sem os fundamentos. sem Então, por fundamentos. exemplo, né? Vamos supor, a gente fala de cibersegurança. Não tem como você falar de cibersegurança sem você entender de redes, né? Não precisa ser nenhum doutor no assunto, mas assim, entender um básico de redes. Você precisa entender de sistema operacional, você precisa entender do Windows, como é que o Windows funciona, você precisa entender do Linux, tá? Como é que o Linux funciona, então você precisa Você começar compilar do o kernel do básico. Linux, como Hã? antigamente, né? Não precisa Hã? compilar o kernel do Não Linux precisa, como tá? Não é isso, mas assim, você precisa ser um usuário, vamos dizer assim, avançado, né? Não é um usuário, né, Uhum. usuário comum, não, você precisa ser um usuário avançado. Por quê? Porque quando a gente falar de segurança, se não tiver esses fundamentos, né, cara, vai ficar muito difícil você entender alguns outros assuntos, tá? Então, eu gosto de falar, de fazer a comparação com a medicina, né? A medicina, você se torna um médico, né? E ali depois você vai buscar especialidades. Mas para você, por exemplo, sua especialidade lá de dermatologista, né, você precisa ter se formado médico, você precisa ter passado 6 anos antes ali aprendendo o básico, né? Para enfim você mexer com aquilo que você é mais especialista. Tá? Então eu acredito que tem um paralelo com a nossa área, né? Você precisa dos Sim. fundamentos para você escolher qual a sua especialidade, né? Então, particularmente, eu sou totalmente a favor de um curso superior, né? De você fazer. Não tô falando que se você não fizer, você não vai ser um bom profissional. Não é isso. Mas ele vai te ajudar a guiar, né? Naqueles 5 anos Sim. ali, a você realmente aprender de tudo ali um pouco, né? E claro, depois de formado, você vai, obviamente, entender o que você gosta mais e você vai se especializar. E a gente trazendo para o nosso mundo de cibersegurança, né, Diego? Você sabe que nosso mundo também tem subespecializações, né? Não tem como eu ser um profissional de cibersegurança que sabe tudo de cibersegurança. Não tem. Tá? Então, assim, você realmente vai ter alguns nichos ali que você vai poder se aprofundar mais. Que é inclusive o que separa um bom profissional de um profissional mediano, talvez é essa especialidade, né? Sim. Uma das situações que faz essa barra subir é escolher essa especialidade, e você trouxe um ponto, né? Faculdade de 5 anos, 4 anos. Se você também quiser variar, né? Ou quiser também abraçar mais conteúdos, eu sou super a favor também de você conhecer os cursos tecnólogos, são de 2 anos, 2 anos e meio. Sim. Talvez num período de 5 anos você faz 2, faz 3, você conseguir ter uma visão ali bem ampla de várias áreas. São super bem aceitos, casados com certificações, enfim, mas eu não tenho como não recomendar hoje ChatGPT, Grok, outras ferramentas do tipo, como apoio de educação. É maravilhoso. Isso aí você está acelerando fácil 10 anos, André. Se eu tivesse, talvez, essa alternativa quando eu comecei, a carreira foi um estágio diferente, não reclamo, muito suor, valeu a pena, mas hoje é uma baita. E assim, entrando um pouquinho, mas já saindo, da mesma forma que a gente pode usar para aprender a ser um guardião, os ofensores também podem aprender para serem intrusos. Né? Eles também estão usando essa ferramenta. Então, não seja tímido em começar por aí. Ô, Diego, só um comentário, cara, que eu achei legal que Claro. você falou. É uma coisa que eu tenho refletido sobre o mundo de IA, né? Assim, acho que todos nós estamos ainda começando nesse tema, né? Não é uma coisa que não está aí há 10 anos no nosso dia a dia, está há poucos anos aí no nosso dia a dia. Eu vejo o seguinte, cara, assim, hoje você tem um Fraud GPT, Worm GPT, Pentest GPT, você tem uma série de LLMs aí hoje, sem os guardrails, né, que um atacante pode utilizar para fazer engenharia social, super sofisticado, né, assim, com contexto, sem erros, né, enfim. Eu vejo que os atacantes eles têm muita coisa boa na mão. A defesa, obviamente, tem acesso a isso também, mas só me preocupa o seguinte, cara, eu vejo que, assim, até olhando a defesa, né, essas ferramentas de IA para auxiliar a defesa, eu não sei se elas conseguem chegar na mesma velocidade com que os atacantes têm acesso fácil a ferramentas de ataque, quando se fala de IA, né? Então, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que, cara, quando os atacantes já estão lá, o cara paga R$100 por mês, já tem acesso a uma plataforma, já começa a usar, a gente na defesa, eu falo um pouco de órgão público também, né? A gente está pensando em contratar soluções para, não sei, daqui a 2 anos, e o negócio já está rodando. Então, me preocupa um pouco se a velocidade da defesa vai ser igual à velocidade do ataque. Então, aparentemente, para mim, eu tenho a impressão que não vai ser na mesma velocidade. Tá? Isso para mim é preocupante. Eu não sei o que você pensa do assunto.
Concordo 100%. E eu resumo isso, André, em uma palavra, talvez, que é olhando o lado mais corporativo, tá? É a burocracia. Qual que é a burocracia que algum ATP ele tem para poder usar a ferramenta? Nada. Qual que é o processo? Cara, não existe, tá? Então, existe sim esse descompasso, concordo com você, e o que alarga mais e que deixa mais, e sempre vai existir, é justamente essa questão do processo. Por quê? E faz sentido, né? Porque o lado corporativo, você tem impacto. Você tem que saber como não dar impacto. Você tem que ser muito assertivo e você tem que saber atuar, comunicar. O pessoal de fora não tem essa preocupação. A comunicação deles acontece em chats privados, etc, etc. Ninguém é dono de ninguém. Na internet não existe anjos. Não tem processo a seguir, né? Não tem processo. Talvez tenha um processo ou outro, mas são processos muito focados em fazer o negócio acontecer de fato. Assim, existe uma organização entre eles, isso é fato, a gente acompanha os grupos, a gente vê hierarquia, a gente vê quem usa a ferramenta, quem que não usa, quem está responsável para fazer alguns desenvolvimentos, quem não é, quem testa, etc. Mas eles não têm nenhuma burocracia corporativa de esperar um cartão de crédito ser aprovado para dar acesso a um curso. Na verdade, é tudo cartão de crédito clonado e vai embora. É isso mesmo. Né? Então, eu concordo com você. Você falou sobre inteligência artificial, cara. E você já compartilhei minha opinião, mas eu acho que a inteligência artificial, ela tá ajudando, ela tá sendo, sim, um grande apoio, que é uma pergunta que eu ia fazer para você. A IA, na sua visão, tá ajudando ou não tá ajudando? A gente acabou já falando sobre isso. Mas, por outro lado, apesar da burocracia, quem consegue acessar a IA agora, né? Quem, por exemplo, conseguiu validar a teoria do mitos e assim por diante, cara, agora você vai estar à frente. Quando isso chegar, quando isso aterrissar no ambiente, você consegue ter um belo aliado, né, para ajudar a fazer isso. Mas, na parte de educação, André, o que você acha que, para um guardião, como que ele deve se relacionar com essa questão de IA? Ele deve confiar muito no IA? Você acha que vale a pena algum guardião começar a criar sua própria LLM? Você acha que ele deve se associar a uma companhia que já tem LLM prontas? Como que você vê essa nova fase? Porque um profissional novo agora precisa saber lidar com as LLMs. Fato. Como antigamente a gente tinha que saber lidar com o Wireshark, né? Agora a gente tem que saber lidar com as LLMs. Como que você vê essa relação de profissional, de identidade, segurança com LLMs? Então, cara, a gente continua com aquele velho problema, né? Como a gente tem conversado, que é o atacante, ele precisa achar uma pequena falha e a defesa precisa cobrir tudo, né? Então, continuamos com aquela velha assimetria, né? Que a gente, como defensor, tem que pensar em tudo, não pode errar nunca, e o atacante pode errar, mas quando ele acertar, já era, né? Então, acho assim, a gente até conversou aqui, né? A IA, ela acelera, hoje, né? Ela ajuda muito o atacante, na minha opinião, principalmente na fase de reconhecimento, né? Assim, a conseguir mapear a superfície de ataque, fazer reconhecimento ativo, passivo, né? Também, principalmente passivo, né? A fazer campanhas de phishing personalizadíssimas, tá? Então, assim, exemplo, eu sou o C-Level de uma empresa e eu posto no LinkedIn que dei palestra em tal lugar, né? Cara, você com ferramentas de IA, você varre o LinkedIn, você varre pessoas da empresa e você consegue mandar um e-mail fazendo uma pergunta para esse cara sobre a palestra que ele fez, né? Uma pergunta totalmente contextualizada, né? E pedindo para, sei lá, uma ajuda que ele vá abrir um arquivo, por exemplo, né? Isso aí, a IA te faz assim, o que você demorava, você tinha que ter pessoas especializadas, né, nisso, agora uma IA te ajuda isso em poucos minutos, né? E de forma de acesso barato, né? Então isso é preocupante, né? Assim, tem me preocupado essa questão dos deepfakes também, né? A gente tem um famoso caso em Hong Kong, que você deve ter ouvido falar, dos 25 milhões, né? De que fizeram uma empresa de Hong Kong, o funcionário, ele entrou numa conversa de vídeo, né? Pedindo para ele fazer uma transferência diferente e tal, e confirmaram via vídeo a ele que eram eles que estavam pedindo mesmo, que era o CEO, né?
e era fake. Né? Então, assim, isso tudo tem me assustado, né? Não sei você aí, mas... Esse é um dos casos, apenas que veio à tona, né? Isso aí é apenas um, né? Então, cara, qual foi a pergunta lá mesmo que você tinha feito objetivamente falando? Só como que você acha que o profissional de cibersegurança de identidade, o guardião hoje, ele precisa se aprofundar em LLM, né? Não... O que você acha? Sim. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, só que assim, a gente precisa ter, aí pensando em ataque e defesa, né? Quando você está fazendo uma atividade de ataque, né? Você está simulando um atacante, você precisa ter cuidado com aquilo que você manda para uma nuvem pública, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que quando eu pego um cloud, ou enfim, dependendo da LLM que você usa ali, esse negócio vai para a nuvem. Você pode estar expondo dados ali de um cliente seu, né? Você pode estar mandando isso para a nuvem, tá? Então, isso tudo tem que ser feito com muito cuidado. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, de atividades sigilosas, né? Então, por exemplo, meu trabalho, eu faço a gente faz alguns trabalhos de auditoria, muitos deles, na verdade, né? Que são sigilosos. Tá? Por serem sigilosos, eu não posso simplesmente pegar e jogar aquelas informações na IA pública. Não posso pegar no cloud lá, né? No Gemini, não posso jogar isso lá. Né? Se eu fizer isso, vai funcionar. Só que assim, eu não estou sendo responsável na minha forma de agir. Eu estou expondo dados sigilosos de outras organizações para uma nuvem, para uma IA pública, né? Então, eu acho que isso aí a gente tem que ter muito cuidado, tá? Como a gente fala assim, quando a gente vai simular atacantes, né? Nós, como profissionais, temos que ser muito éticos nessa área aí. Tá legal? Mas, assim, sem dúvida, Diego, que a IA ela veio para ficar, e aí, tanto falando de ataque quanto de defesa, isso aí eu acho que não tem nem como discutir esse assunto, né? Isso aí é uma nova realidade que a gente tem que se adaptar. É uma nova realidade, e essa nova realidade ela traz novas surpresas, né? Algumas coisas, por mais que para algumas pessoas que estão entrando na área hoje vão parecer bem novas e bem interessantes, tipo o Golden Ticket, né? O ataque do Golden Ticket é algo tradicional que aconteceu há anos atrás, continua acontecendo, enquanto existir uma infraestrutura que suporte esse tipo de situação vai acontecer, mas existe, entre aspas, o equivalente do Golden Ticket para os LLMs também. Então você tem que aprender como né? Como que você transborda essa teoria, essa técnica, esse procedimento, como que você transborda isso para o LLM, que vai impactar o ambiente hoje de IA das companhias. E aqui eu já emendo na próxima pergunta, André. A gente está até caminhando para o final aqui. Daria para ficar até às 5 da tarde conversando com você. Você acha que as companhias estão preparadas para poder proteger agentes, IA, essas arquiteturas de gateway de MCP e assim por diante, ou está uma aceleração muito mais, né, à frente do que a gente está se preparando? Como que você vê isso? Diego, a minha opinião é um pouco cética, né? Para mim, o cenário atual, a gente ainda nem resolveu o problema de identidades humanas. Para mim, na minha opinião, né? A gente, tecnicamente, tem boas opções. A gente já tinha citado aqui as passkeys, né? Enfim, os métodos resistentes a phishing, né? Que é a parte de certificado digital, passkeys, enfim, de passwordless. A gente já tem isso. E ainda assim, a gente não está adotando massivamente. Tá? Eu, por exemplo, só uso esses caras, né? Eu sou uma exceção, né? Você também é uma exceção. Assim, nós somos 1 em 1 milhão aí. Então, eu quero que isso se torne massivo para pessoas. Eu quero ver minha mãe utilizando isso, entendeu? Eu acho que a gente precisa chegar lá. Tá? Então, assim, vamos lá. A gente não resolveu o problema dessas identidades humanas, né? Pessoas se provando que elas são pessoas, que elas são elas mesmas ali. Quando a gente fala de identidades não humanas, por exemplo, contas de serviço, a gente também não resolveu o problema. Né? A gente tem aí, já tinha conversado um pouquinho sobre isso aqui, né? Os agentes de IA, eles acabam multiplicando o problema, né? Por quê? Porque você dá autonomia a eles, né? Você dá a eles a possibilidade de tomar decisões próprias sem human in the loop, tá? Aquele famoso humano, né? Para poder certificar o que ele está fazendo, aprovar e tal. E aí, Diego, até um comentário, né? Eu tive a oportunidade de estar no RSA esse ano, lá em São Francisco, né? O human in the loop já assim, a gente já ouve falar que já é passado. Né? Exato. Existe uma discussão, né? Que tem gente que já não concorda esse termo, tipo assim, exato. Ano passado, por exemplo, o human in the loop era, nossa, é isso que a gente precisa. Esse ano já não é. Não, esquece isso. Então, assim, eu tô vendo um hype, uma coisa assim, um pouco exagerada, de que, cara, vamos dar privilégio total aos agentes de IA e vamos deixar eles decidir porque eles são muito inteligentes. Cara, isso aí, para mim, não vai dar certo. Né? Eu prefiro dar um passo atrás,
Por mais que a gente desacelere um pouco o processo, eu prefiro ter uma pessoa no processo aprovando, desaprovando, né, verificando. Tá? E você sabe muito bem que os guardrails que a gente tem no IA, eles não são suficientes. Por que eles não são suficientes? Porque, cara, a IA ela é não determinística. Se eu pergunto A, ela me responde B. Se amanhã eu pergunto A, ela me responde C. Né? Ela não é 1 mais 1 igual a 2 para a IA. Então, assim, você consegue convencer ela de coisas, dependendo da forma que você fala, tá? Dependendo do contexto ali, que, assim, ela não é determinístico, né? Então, assim, cara, me preocupa muito esse uso de agentes de IA despreocupado, tá? E, assim, e a gente vai também falar sobre gestão de privilégios de agente, né? Então, hoje a gente tem a gestão de privilégios de credenciais, né? O que o credencial faz no seu domínio, por exemplo? A gente vai ter agora o que um agente faz no seu domínio, que credenciais ele tem, ele pode, né? O que ele pode fazer ali, que autorização ele tem, tá? Então, eu vejo que isso é uma realidade para os próximos anos. Concordo. E até uma mentalidade que hoje, por exemplo, todas as empresas, elas quando estão criando a infraestrutura de tecnologia dela, né, tem componentes que elas não negociam mais, né? Elas não negociam antivírus, elas não negociam firewall, não negocia certos componentes. Eu acho que também um componente que não deve ser negociável hoje é sim o modelo da companhia para ajudar a proteger a companhia, treinado para a companhia. Isso é possível hoje. E você criar o agente para o negócio da companhia. Então, esse componente, né, de LLM, e aí você escolhe qual que é o fabricante que você vai trabalhar. Direcionado, acho que aqui a gente consegue ter um bom aliado, né, e evitar esse tipo de situação que você falou de pergunta A, responde B e assim sucessivamente. Quando você consegue definir o guarda-reio dele, definir as políticas dele, definir até onde ele pode, o que não pode, olhando o business da companhia, aí acho que tem um belo aliado. Mas, aí volta na pergunta anterior, se os profissionais teriam que olhar para isso, teriam que treinar, a gente sabe que sim. E aí, para a gente encerrar aqui, André, que conselho você daria aí para alguém que quer se tornar um verdadeiro guardião da identidade esse ano, os próximos anos, e até, não sei, um conselho como se fosse pai para filho, fala, filho, faz isso aqui porque vai dar certo, vai dar bom. Cara, nunca parar de praticar. Tá? Então, assim, eu sou fã de teoria, eu adoro teoria, mas eu sou mais fã ainda de prática. Tá? Então, eu amo hands-on, né? Eu acho que a teoria, você precisa antes estudar a teoria, mas depois que você estuda a teoria, a melhor forma de você consolidar o conhecimento é prática, tá? Então, assim, eu particularmente aqui em casa eu sou bem maluco, eu tenho 2 servidores aqui, um tá atrás de mim, outro tá lá na sala, minha mulher vive brigando comigo, né? Mas eu tenho 2 servidores aqui, cara, que eles rodam Hyper-V aqui, um monte de VM, tem domínio, tem floresta, tem tudo você imaginar. Tá? Por quê? Legal. Porque às vezes sai uma notícia aqui, cara, um GitHub, um projeto ali, cara, e eu quero testar aquilo. Não vou testar isso na minha organização, não sou maluco. Eu vou testar isso no meu laboratório. Tá? Posso voltar snapshot, posso brincar à vontade. Tá? Inclusive, já criei algumas coisas bem interessantes, até aproveitando, né, que esse ano vai ter o fórum de CSIRT agora, né, nesse mês, inclusive, de julho, né, em São Paulo, né? E eu vou apresentar um estudo lá de... legal. Quando vai ser? Interessante, tá? Vai ser agora do dia 28 e 29, tá? Os fóruns de CSIRT, lá do CERT-BR. Cara, um dos melhores eventos, que se não for o melhor evento, assim, gratuito. Legal, olha aí, melhor ainda. Tá? É gratuito. Fórum.cert.br, depois você pode acessar e se inscrever. E lá eu vou falar, olha que interessante, cara, foi fruto desses laboratórios, né? Eu vou mostrar tudo open source, tá? Então, assim, você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Vou mostrar uma forma de você ter todas as credenciais no seu domínio, Tier 0, Tier 1, rotacionadas automaticamente, a cada 1 hora. Né? Então, credenciais gigantes, senhas gigantes, na verdade. E você só consegue ter acesso a essas senhas, por exemplo, com Passkey. Né? Tudo isso implementado open source. Tá? Então, assim, eu vou apresentar uma coisa bem interessante lá. Então, isso por quê? Porque eu tenho um laboratório. Se eu não tivesse meu laboratório, eu jamais faria um negócio desse. Tá? Então, gosto muito da prática, tá? Gosto de prática, e aí eu tive que estudar muito a parte credencial, né? Parte de identity provider, né? Então, isso me ajudou muito a não continuar, não ficar parado, né? Porque, assim, se a gente ficar parado, enfim... Né? Então, essa é a primeira coisa que eu falaria, tá, o Diego? E assim, já tinha falado sobre você sempre ter a visão de atacante e sempre ter a visão de defensor, tá? Então, explore os 2 mundos, tá? Então, se eu estivesse falando com meu filho que quer seguir a área, eu falaria, filho, você no seu dia a dia, você mexe com defesa na sua organização, né, no seu trabalho,
mas por fora do trabalho, aprenda a ser um atacante, tá? Porque isso vai te ajudar demais a ser um bom defensor. Então, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, tá? Humildade técnica, não ter aquela falsa sensação que a gente está seguro, né? Porque eu sei muito, porque eu sou bom, né? Já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Já ouviu falar disso aí, Diego? Não vi. Qual é? O efeito Dunning-Kruger, você já deve ter visto isso aí, que é um gráfico que é o seguinte: quanto menos eu sei de um assunto, quanto menos eu me aprofundei no assunto, mais eu acho que sei. Já viu isso? Já viu esse gráfico? Não, depois você coloca aí no Google, efeito Dunning-Kruger, tá? Tá bom, é o seguinte, colocar. Cara, tipo assim, sei lá, de A, então eu vou fazer um curso aqui de 2 horas, né? Aí eu vou sair desse curso, cara, achando que eu sou o cara de agente de A, né? Meu gráfico de impressão de conhecimento tá lá em cima, né? Quando eu começar a me aprofundar, estudar, fazer curso, fazer prática e tal, eu vou ver cada vez mais, nossa, como eu sei pouco desse assunto, né? E aí o seu conhecimento, sua consciência de conhecimento vai lá para baixo. Mas se você não para, você volta a crescer e aí sim você se torna um especialista na área. Tá? Então, eu gosto muito desse conceito do efeito Dunning-Kruger, porque é o seguinte, se a gente for só superficial, a gente vai achar que a gente sabe muito, né? E se a gente achar que a gente sabe muito, a gente vai ter a falsa sensação que a gente está seguro. Né? Então, continue estudando, se especialize naquilo que você gosta, né? Naquilo que você precisa. Tá? E, para finalizar, compartilhe conhecimento. Tá? Quando a gente compartilha conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, Diego, a gente se ajuda, tá? Não existe carreira solo na área de segurança, né? Não tem como eu ser um cara solitário, um lobo solitário. Eu preciso do Diego, o Diego vai precisar de uma coisa que eu fale, né? Eles vão precisar de contatos, de amigos, né? Então, compartilhe com a comunidade, traga de volta à comunidade aquilo que você aprende. É isso. Eu não conhecia o efeito que você comentou, mas eu conheci a frase do Sócrates, só sei que nada sei. Mas eu concordo contigo, André. A gente precisa ter esse espaço de compartilhamento, cara. E assim, sem ego. Às vezes eu recebo mensagem no LinkedIn aqui de, poxa, você podia me dar 15 minutos do seu tempo? Eu falo, cara, não vou te dar 15, vou te dar 1 hora pra gente conversar, para poder passar o máximo de informação, caminho, enfim. Claro, nosso tempo a gente tenta administrar da melhor forma, mas a gente precisa se comunicar mais e eu tenho certeza que se alguém te procurar, você também não vai negar nenhuma ajuda, claro, uma orientação aí. Mas legal, André, muito obrigado, tá? A gente aqui agradece, eu vou agradecer em nome do Rodrigo Fonseca também, que está em algum momento, em algum lugar na estrada por aí. Mas foi um papo muito legal e espero que você tenha aí a disponibilidade de uma próxima para a gente gravar e ser mais específico em algum tema no futuro, para ajudar a comunidade. Perfeito, Diego. Se você quiser se aprofundar em outras oportunidades sobre a parte de AD, né, que a gente acabou falando um pouco superficialmente, sim, eu estou à disposição e quero dizer que foi um grande prazer, tá? Você, para mim, é uma referência na área, né? Como eu falei, a gente se ajuda, né? A gente se aprende um com o outro, né? E para mim estar aqui é uma grande honra mesmo. Assim, eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui e contribuir com um pouquinho do que eu sei e aprender com o que você sabe. É isso aí, a gente compartilha junto aqui e de novo, a gente está aprendendo todos os dias. E não tem jeito de fazer uma coisa sozinho, cara. Não tem como, essa é a realidade. André, obrigado mais uma vez. Um grande abraço, obrigado a você. Pessoal, um abraço para todo mundo. Vou encerrar a live aqui. E boa sexta, ou bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento vai estar assistindo ou ouvindo esse episódio. Valeu.